Polícia em ação. Está entrando no ar a partir de agora o nosso quadro Polícia em Ação. Polícia em ação. Começamos o Polícia em Ação com o primeiro assunto, que é o crime contra a mulher cometido num lugar em que ela deveria estar totalmente amparada e acolhida. O fato mais comentado da semana foi o estupro cometido por um médico dentro de um hospital, na sala de cirurgia e durante justamente um parto. Médico, inclusive, que foi conduzido à delegacia de São João do Meriti, lá no Rio de Janeiro, para onde o anestesista acusado foi levado após ele receber, então, voz de prisão em flagrante e ainda dentro do Hospital Universitário da Mulher, na Baixada Fluminense. Vamos acompanhar. É isso mesmo, é um crime indescritível, como a própria delegada Bárbara Lomba classificou esse crime. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, foi gravado cometendo esse crime. A equipe de enfermagem que trabalhava com ele há cerca de 2 meses já desconfiava que ele vinha abusando de pacientes. Então, antes dessa cirurgia cesariana no domingo, eles posicionaram o celular em um lugar que toda a ação pudesse ser visível e que o aparelho ficasse escondido. E como é que ele agiu, esse anestesista? Ele era o único que ficava ao lado da paciente, do rosto da paciente. Todo o resto da equipe médica ficava do outro lado daquela cortina que separa o paciente durante cirurgias e, no caso de cirurgia cesariana, também. E foi aí que ele estuprou essa paciente depois de sedá-la. Ela estava desacordada no momento do crime. Esse crime aconteceu no Hospital da Mulher, Eloneida Stuart, aqui em São João de Meriti, perto aqui de onde eu estou, da Delegacia da Mulher, um hospital especializado no atendimento a grávidas e bebês de médio e alto risco. Inclusive, não é comum que pacientes que passam por cesariana fiquem desacordadas. As pacientes, normalmente, elas estão com anestesia, porém acordadas ainda. Giovanni Quintela vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, já que a mulher estava desacordada e não pôde apresentar resistência, que prevê pena de 8 a 15 anos. Só neste domingo foram 3 cesarianas com a participação desse médico. Temos o momento exato em que a polícia chega ao hospital e prende esse anestesista. Vamos ver. Diante das provas que nós já coletamos aqui no hospital, a gente vai fazer uma prisão em flagrante do senhor, sobre a presa em flagrante. Nós vamos conduzir o senhor para a delegacia agora. O senhor tem direito a permanecer em silêncio, pelo advogado, fazer contato com o advogado e, a princípio, por crime de estupro. Estupro. Giovanni Quintela estava preso aqui na delegacia desde domingo e hoje, por volta das 11 da manhã, foi transferido para o complexo penitenciário de Benfica para passar pela audiência de custódia. Ele não prestou declarações em sede policial, não negou e nem confessou o crime. A defesa alega que ainda não obteve acesso à íntegra dos depoimentos e provas e vai se manifestar quando analisar todo esse material. 3 pessoas da equipe de enfermagem e um médico já prestaram depoimento na delegacia. Já foram pedidos documentos também no hospital para verificar outras possíveis vítimas desse médico. Vamos ouvir o que a delegada responsável pelo caso falou. A equipe de enfermagem, suspeitando já há quase 2 meses, resolveu registrar, tentar, coletar uma prova realmente concreta. E à medida que eles conseguiram, só verificaram que tinha dado tudo certo, no final da cirurgia, viram que realmente a câmera do celular tinha registrado e que o médico realmente tinha executado o crime novamente. E eles procuraram a direção, a chefia deles. Por enquanto, foi considerado estupro de vulnerável, porque a vítima estaria sedada, a princípio, por uma necessidade até de procedimento. Porque nós não conseguimos determinar se houve realmente necessidade técnica de sedar ou não. É preciso que o hospital forneça essa documentação para que nós justamente saibamos a quantidade de cirurgias, quem foi sedado, em que circunstâncias. O investigado não quis prestar declarações em sede policial, foi assistido por advogado e orientado, preferiu não prestar declarações na delegacia, prestará em juízo. Está aqui ao lado do Dr. Clóvis Munhoz, que é presidente do CREMERG, ele vai falar um pouco para a gente sobre esse caso, né? O que vai ser feito pelo Conselho, o registro do Dr. Giovanni Quintela vai ser cassado, como é que é esse processo? Boa tarde. Muito boa tarde. O CREMERG recebeu as denúncias
E diante da gravidade enorme dessas denúncias, abriu um procedimento cautelar para tentar a suspensão imediata das atividades do profissional e está dando início ainda no dia de hoje à instauração de um processo ético profissional cuja sanção máxima é a cassação. Claro que nós temos que respeitar todos os ritos determinados pelo Conselho Federal de Medicina, a quem nós somos subordinados, mas evidentemente é um fato da maior gravidade. Em nome da presença do CREMERG, da diretoria do CREMERG, de todos os conselheiros, quero expressar aqui a nossa grande revolta pelo absurdo desse acontecimento. E existe um prazo para acontecer esse processo, né? Sim, você tem o processo de instauração de sindicância, julgamento da sindicância, abertura de processo ético profissional e julgamento do processo ético profissional, ele tem um máximo de 180 dias. Claro que tem uma série de procedimentos, esclarecimentos, defesa prévia, depoimentos que têm que ser respeitados. Infelizmente, a gente gostaria de fazer isso em 2 dias, mas a gente tem que seguir o rito, mas a gente vai, no decorrer disso, fazer, como eu disse, a instauração desse afastamento cautelar para que ele não possa exercer a sua profissão até que se chegue no resultado final do julgamento do processo ético profissional. É o que o CREMERG, dentro das suas possibilidades de um tribunal ético, pode fazer. Ok, obrigada, doutor Clóvis. E Monique, a gente tem notas aqui sobre esse caso, outras notas. A Fundação Saúde do Estado do Rio e a Secretaria Estadual de Saúde afirmaram que repudiam veementemente a conduta desse médico e que estão em contato com a polícia, colaborando com as investigações. Esse médico não era servidor do Estado, ele estava prestando serviço como pessoa jurídica há 6 meses em 3 hospitais estaduais. As instituições também vão fazer uma sindicância interna para tomar as medidas administrativas e a equipe do Hospital da Mulher está prestando todo o apoio à vítima e à família dela. Polícia em ação. Vamos agora falar do segundo assunto do Polícia em Ação. Capital Federal, Distrito Federal, Brasília, já conta com a Unidade Especial de Investigações de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Uma meta de investigar fraudes bancárias e também os crimes virtuais. Uma necessidade crescente devido ao grande volume de roubos e golpes dados pela internet. Pelo computador ou pelo celular, os crimes cibernéticos são cada vez mais comuns. Entre os mais famosos estão o golpe do boleto falso, golpes por mensagem de texto e também pelo WhatsApp. E foi justamente esse aplicativo que criminosos usaram para tentar tirar dinheiro do seu Paulo, se passando pela filha dele. Nesse formato foi a primeira. Já recebi muito, tipo, que bom, fulano mandou um pix pro senhor. E é falso. Se você abrir, é problema. Mas não só as pessoas comuns sofrem este tipo de crime. Órgãos públicos e empresas privadas também são alvos de fraudes e ataques hackers. Para investigar casos sensíveis e complexos envolvendo crimes de alta tecnologia e que podem gerar prejuízos milionários, a Polícia Federal implementou a Unidade Especial de Investigação de Crimes Cibernéticos, que já está em operação desde o final de junho. Para detectar a atuação de organização criminosa em cima de fraude bancária e identificação de hackers e estruturas que atacam de forma cibernética no mundo virtual, tanto órgãos públicos quanto empresa privada. A ideia é tornar o ambiente virtual mais seguro e reforçar a cooperação e integração de todos os entes envolvidos. Vai haver uma simbiose entre a Polícia Federal e a iniciativa privada, tanto no ataque às organizações criminosas, tanto no ataque aos criminosos cibernéticos, quanto na defesa institucional e das empresas privadas a esses ataques. Polícia em ação. Vamos ao terceiro assunto do Polícia em Ação. Agora falando de Niterói. Uma mulher, ela deu à luz dentro de um carro com a ajuda de policiais do programa Segurança Presente. Os agentes foram acionados pelo pai da criança, que nasceu a caminho do hospital. Parabéns aos policiais, porque depois do parto, os policiais ainda levaram o carro da família em escolta ao Hospital Universitário Antônio Pedro. A mãe e a criança foram atendidas e passam bem. Parabéns aí à ação da Polícia do Rio de Janeiro, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados também e de todo o Brasil.
Polícia em ação. E com esse último fato, o Polícia em Ação desta semana vai agradecendo a sua audiência e ficando por aqui. Polícia em ação.